Lu, toda vez que eu vejo você aqui, passa um filme na minha cabeça. Plena quarta-feira, estávamos aqui reunidos como igreja, e naquele dia naquela semana, a Luciana havia concluído o tratamento de quimioterapia, mas também estava no culto a nossa irmã Selma, que estava iniciando o processo de quimioterapia, e naquele momento houve uma troca de experiência, uma troca de certeza, de que o mesmo Deus que cuidou de Luciana durante todo o seu processo de quimioterapia, também haveria de cuidar de Selma. E é tão bom quando podemos experimentar do cuidado do Senhor na vida de alguém, e através dessa experiência também sermos fortalecidos, a continuarmos confiando que o mesmo Deus que fez maravilha na vida da Luciana, também fará nas nossas vidas, também fará na vida daqueles que são amados por nós e apresentados diante do Senhor. Estou muito feliz, porque você veio ao culto, porque você está aqui. Imagino quanta dificuldade surgiu, quanta vontade de permanecer em casa, quem sabe uma outra atividade que surgiu de última hora, e você ficou meio balanceado em vir à casa do Pai e em atender aquela necessidade. Olha, se é verdade isso que eu estou falando, não se preocupe que ninguém contou nada a seu respeito, não. Mas é uma luta que muitas vezes nós travamos. Quando desejamos seguir a Deus, quando desejamos fazer a sua vontade, quando desejamos estar na sua presença, estar na sua casa, muitas dificuldades vão surgir, e muitos têm desistido, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que disseram não. Eu vou falar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é você que está em casa também, que esse momento seja um momento de grande edificação para a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente às nossas vidas, através da reflexão e através dessa experiência de culto que temos na sua presença. Veio ao meu coração o desejo de compartilharmos das características de um cristianismo coletivo. Daquilo que muitas vezes temos escolhido um cristianismo mais fácil, um mais conveniente, e que não exija tanto trabalho, que não tenha a cruz, mas um evangelho marcado pelas bênçãos, pelo um Deus que eu posso determinar e Ele responder, para um Deus que vai abrir caminhos e vai me dar a oportunidade de ser abençoado, um Deus que é o dono do ouro e da prata, e aqui não passo dificuldade e necessidade, mas eu quero convidá-lo a caminhar na direção de tudo isso que parece ser um caminho de mar de rosas. O desafio é continuarmos sendo cristãos, vivendo na intimidade com Deus, e mesmo diante da dificuldade que muitas vezes tem batido à nossa porta, buscarmos um relacionamento que agrada a Deus, um relacionamento que nos aproxima de Deus, um relacionamento que nos faz íntimos do Senhor, e a cada dia viver essa experiência que fortalece a nossa caminhada e nos faz testemunhas da ação de Deus em nossas vidas e canais de bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso, se você está de posse de sua Bíblia, abra, ligue seu celular, lá no capítulo 3 de João, os versos 1 a 3, Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 3, se você está de posse do seu celular, ligue seu celular, manuseie a Bíblia, manuseie o aplicativo, e assim saímos daqui todos edificados pela experiência de culto nessa noite. João capítulo 3, versos 1 a 3, o encontro de Jesus, o diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, um dos líderes dos judeus, um dos líderes da sinagoga dos judeus, e ali busca Jesus para ter um diálogo, para conhecer mais um pouco a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E essa experiência de encontro, de conversa de Nicodemos com Jesus, nós podemos extrair lições preciosíssimas para as nossas vidas, e nos levam a refletir como eu tenho vivido, qual a relação que eu tenho tido e mantido com Deus, qual a relação que eu tenho buscado na busca de conhecer mais de Deus, na busca de caminhar ao seu lado. E João capítulo 3, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele.
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos orar? Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Deus meu e Redentor meu. O meu desejo de oração, diante de tudo aquilo que iremos ouvir da parte do Senhor, é que saímos daqui desafiados a viver esse evangelho, um evangelho que custa, que é caro, mas que nos dá garantia de resposta, garantia de ação e garantia de intimidade com esse Deus. E quando falei no início sobre as características de um cristianismo coletivo, é que muitas vezes queremos nos confundir no meio da multidão, e muitas vezes buscamos esse evangelho que todo mundo faz, ou que dá certo, ou que a mídia tem encontrado respostas, caminhos, soluções, um evangelho que traga soluções imediatas, ou quem sabe com palavras mágicas que caminhos possam ser abertos e soluções possam ser apresentadas. Mas meditando e refletindo a respeito desse homem, doutor da lei, conhecedor de toda a lei, chamado Nicodemos, percebo que ele vivia uma realidade totalmente diferente daquilo que era a vontade de Deus. E a primeira característica daquele que busca um cristianismo marcado pela coletividade é o anonimato. É mais um no meio da multidão. Não tem nome, não tem história, não tem amigos, não tem família, não cria laços. Quem sabe você tem vivido esse cristianismo e, com permissão da palavra, você tem escolhido vir aos cultos da noite. Com todo respeito, já é um grande avanço você vir ao culto da noite somente. Porque o culto da noite, dificilmente a gente cria laços. Termina o culto e nós temos que sair imediatamente para tirar o carro, porque o nosso carro está prendendo e não voltamos mais, e dali mesmo já saímos com a família para lanchar, para voltar para casa. E muitas vezes temos a vida marcada dessa maneira. Viemos ao culto, dificilmente falamos com alguém, dificilmente abraçamos alguém, interagimos com alguém, mas logo temos que sair porque o carro está prendendo e eu preciso voltar e não retorno mais aqui. Essa é a característica, essa é uma atitude que não dá trabalho, não tem compromisso, não sou membro da igreja, sou apenas congregado. Olha, não tenho responsabilidade na igreja. Eu quero um evangelho que não exija, que não me cobre, que não me exponha a algum serviço e muitas vezes fazê-lo contra a minha vontade. E eu preciso dizer que você está perdendo o melhor da festa, perdendo o melhor daquilo que Deus tem para usar cada um de nós. Se você tem escolhido viver assim, à margem, como aquele homem há 32 anos ali no tanque de Betesda, ele dizia: não tenho ninguém, quando as águas são movidas, e que me joguem lá no lago, no tanque. E quem sabe você tem escolhido viver assim. Olha, pastor, já me feri demais, já me machuquei demais, já criei relacionamentos e muitas vezes me arrependi por ter iniciado, e eu não quero mais sofrer. Muitas vezes usa aquela música do Roberto Carlos: e para não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas igreja é isso, igreja é relacionamentos. Na última quarta-feira, o pastor Farley fez uma pesquisa, dentro daqueles que estavam presentes, tentando identificar o que você podia conceituar como igreja. E muitos não têm vínculo, não têm um relacionamento com a igreja, e muito menos um relacionamento de intimidade com Deus. O meu desejo e a minha oração é que você não seja congregado, mas seja parte, seja membro, atuante, daquilo que Deus quer e deseja fazer da sua vida, daquilo que Deus quer e deseja fazer da minha vida, e que essa troca possa enriquecer as nossas vidas, e que essa troca possa glorificar o nome do Senhor. Quando eu olho para a vida de Nicodemos, um doutor da lei, e o relato talvez você tenha percebido ou não, mas os versos 1 e 2, a parte B, diz assim, parte A:
havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. À noite. Quando o assédio é menor. Quando a exposição é menor. Quando os paparazzis não estão a postos para que pudessem, quem sabe, bater uma foto minha com Jesus, afinal de contas, eu não posso ser visto junto desse homem que se diz profeta, que se diz filho de Deus, que se diz enviado, Messias da parte de Deus. Afinal de contas, eu sou uma autoridade. Eu sou um líder judaico e não posso ser visto com esse homem, afinal de contas, não posso queimar a minha reputação e eu preciso ficar sempre no anonimato. Quantas vezes as pessoas têm escolhido esse evangelho? Um evangelho que não exija, um evangelho que não tenha cruz, um evangelho que não me cobre, que não me imponha restrições, limites, mas que eu possa fazer aquilo que eu bem quiser. E viver uma vida sem dar satisfação a ninguém, e viver uma vida segundo a minha vontade, e deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus. Quando eu olho para Nicodemos, irmãos, percebo porque ser bastante conhecido e bem conceituado entre os judeus, Nicodemos escolhe se encontrar com Jesus à noite, quando a exposição era menor. Quando a percepção das pessoas à sua volta pudessem ser não notada, não percebida, não ser identificado como autoridade judaica. Afinal de contas, eu tenho o meu nome a zelar e eu não posso ser visto com esse Messias, com esse enviado da parte de Deus. Quantas vezes temos escolhido um evangelho assim? Um evangelho que não exija de nada de nós, nada de nossa parte, que não nos peça, que não nos exija no sentido de abrir mão da nossa liberdade, entregar as nossas vidas no controle do nosso Deus. Até em nossos dias, o cristianismo ainda conta com alguns agentes secretos, que preferem o anonimato à identificação. Vanessa, pode passar, viu? Por favor. Mais na frente. Isso, obrigado. Já contei para a igreja há algum tempo atrás. Eu trabalhava aqui na administração da igreja, mais de 20 anos atrás. E nós recebemos um grupo de alunos de uma universidade aqui de Maceió. E desejava utilizar o nosso tempo para realizar um culto de formatura. E eu recebi a turma no gabinete. E ali pude conversar. E sempre, quando recebemos turmas de faculdades, tentamos identificar se no meio daquela turma existe algum evangélico, alguém que possa conhecer canções, alguém que possa querer ter um momento de gratidão, agradecer a Deus, fazer uma mensagem musical, ou quem sabe trazer uma palavra de gratidão a Deus, aos professores, aos pais. E naquela pergunta, os alunos olharam um para o outro e disseram: você conhece algum evangélico? Você conhece? Não. E ele disse: olha, nós não temos nenhum evangélico entre nós. E eu disse: olha, nós precisamos, pelo menos para que vocês pudessem cantar canções conhecidas, leituras que fossem escolhidas por vocês. E aí nos sentamos, traçamos o culto, preparamos a ordem do culto, e o dia foi marcado, e aqui estávamos nós, recebendo aquela turma, e para surpresa nossa, existia um aluno que era cristão e era membro de nossa igreja. E eu perguntei a mim mesmo: foi o que esse rapaz fez durante 5 anos? Na convivência, nos relacionamentos, nas discussões, não foi visto, não foi notado, não foi identificado, não foi... E eu me pergunto, até quando vamos viver esse evangelho marcado pela mesmice? Quando der eu vou, quando puder eu vou, ou quem sabe, quando me for conveniente eu vou. E muitas vezes tem buscado esse evangelho, que não exija de nós sacrifício, renúncia. Assim era essa escolha de Nicodemos, alguém que buscou Jesus à noite, afinal de contas não queria ser identificado como um seguidor de Jesus Cristo.
E quando eu começo a identificar dentro do diálogo entre ele e Jesus, ou Jesus e Nicodemos, percebemos que Jesus caminha em direção oposta e destaca a importância de sermos percebidos como os cristãos e de que as nossas atitudes sejam percebidas. No seu trabalho, no meu trabalho, na minha vizinhança, junto à minha família, eu preciso ser identificado como cristão. Os meus valores precisam apontar para o Evangelho. As minhas escolhas precisam estar em sintonia com o Evangelho. E eu não posso perder de vista, porque um mundo sem ideais, já dizia o Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. E é impressionante quanto muitas pessoas estão hoje à busca de modas, de modismos. E a gente começa a olhar à nossa volta e percebe quantas modas e costumes tão estranhos. E muitas vezes nos deparamos com aqueles que se dizem servos e servas do Senhor, abraçando a esses movimentos, de pessoas que não têm ideais, de pessoas que não têm objetivo, de pessoas que não têm firmeza de conduta, estão sempre seguindo a onda, ou buscando aquilo que todo mundo faz, todo mundo vive. Jesus nos convida a caminhar exatamente nesse evangelho da contramão. O evangelho que não dá likes, o evangelho que não produz seguidores, um evangelho que não convida outros, ou que não estimula outros a fazerem o mesmo. E Jesus escrevendo, ou falando lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 16, ele declara: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Você precisa ser visto, as suas obras precisam ser vistas, e as suas obras precisam glorificar a Deus. Não podemos continuar no anonimato, deixando que os nossos interesses, as nossas vontades e as nossas prioridades prevaleçam diante daquilo que é a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas encontrei uma segunda característica daqueles que buscam hoje viver esse evangelho marcado pela coletividade. Todo mundo faz, todo mundo vive, todo mundo é a subjetividade. É um evangelho que não existe relacionamento pessoal. É muito superficialidade, sem comprometimento, sem renúncia. Lembra quando Pedro está lavando as redes, e Jesus se aproxima e disse: olha, Pedro, coloca o barco lá no fundo. Mas Jesus, já trabalhamos a noite toda, já estou aqui lavando as redes, já estou desiludido, e Jesus coloca os discípulos para ir lá para o fundo. E é exatamente lá no fundo em que o milagre acontece. Mas muitas vezes nós queremos o evangelho de beira, e que dê pé, e que eu possa ter segurança naquilo que eu estou fazendo, e ter garantia de respostas imediatas de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus recursos. Mas para o lugar que Deus quer nos levar, a única certeza é do seu cuidado, a única certeza é da sua companhia, ainda que não dê pé, ainda que eu não consiga colocar os pés no fundo, mas eu estou na certeza de quem está cuidando de mim é o Senhor. Mas o mundo à nossa volta vive um evangelho marcado pela subjetividade, um evangelho sem profundidade, sem compromisso, sem intimidade com Deus. E no texto que lemos, no verso 2, na parte B, Nicodemos responde a Jesus: Rabi, sabemos que és rei vindo da parte de Deus. Veja como ele usa no verbo saber a segunda pessoa do plural. Nós sabemos, e muitas vezes usa o todo, a coletividade, não eu. Jesus, quando nos convida a segui-lo, não convida a igreja, não convida a nossa família, não convida as pessoas à nossa volta, é um evangelho pessoal. Aquele que quiser seguir, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É evangelho que exige renúncia da minha parte. É evangelho que existe mudanças e escolhas valiosas da minha parte. Se ninguém quiser, paciência, eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar agradar a Deus e viver uma vida de intimidade com Deus. Mas esse Nicodemos trazia um desejo de não se envolver. Afinal de contas,
Eu tenho muito a perder na minha reputação, eu tenho muito a zelar, eu não posso arranhar o meu nome, afinal de contas, deu muito trabalho para chegar aqui, e eu não posso desperdiçar me encontrando com esse rabi, e vive uma vida marcada pela mesmice. Vem, vai, termina o culto, vai embora, domingo que vem. Certa vez eu encontrei um carro que tinha um adesivo assim, com todo respeito àqueles que professam a fé, e o adesivo dizia assim: domingo sem missa, semana sem graça. Talvez você já tenha lido. E eu fico pensando, será que é na missa, no culto, que essas pessoas abastecem o carro e andam a semana toda com o tanque cheio, e vai esvaziando, 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 e chega no final de semana na reserva, e chega aqui, enche novamente, e roda a semana toda? E aí eu me pergunto, se num desse domingo não conseguir vir à igreja, ou o carro vai ficar parado na garagem, ou vai andar com muita dificuldade, porque só se abastece quando está aqui, só se alimenta quando está aqui, só lê a Bíblia quando vem à igreja. E hoje, com a facilidade da tecnologia, nem a Bíblia a gente precisa trazer. Afinal de contas, os textos estão todos projetados, os sermões, na grande maioria das vezes, estão sendo projetados para quê? E muitas vezes nós temos vivido, ou escolhido viver assim, na superficialidade, indo e vindo, e sem buscar uma intimidade com Deus. Nicodemos usa como justificativa de sua procura o comentário geral que se tinha a respeito de Jesus. Olha, dizem por aí, eu ouvi, e não se busca essa intimidade com Deus, esse relacionamento que agrada a Deus, um relacionamento que nos torna íntimos de Deus, que nos torna conhecidos de Deus. Afinal de contas, eu sou visitante, eu congrego, e isso me dá menos trabalho, isso exige menos de mim. Meu desejo e a minha oração é que você encontre o seu lugar no corpo. É que você encontre o seu lugar no corpo. Aqui é o lugar onde você está sendo convidado a conhecer novos irmãos, a participar das atividades da igreja durante toda a semana. Nós temos atividades, nós somos encorajados a participar delas. Nas mais diversas faixas etárias, a nossa igreja atua de segunda a domingo. Não apenas no domingo. Domingo é o dia da celebração grande. Mas durante a semana nós temos tido a oportunidade de conhecer mais de Deus, de conhecer novos irmãos, de sermos desafiados a uma vida de oração, de aprofundamento na palavra de Deus. Afinal de contas, eu não tenho tempo, isso é para quem tem tempo, isso é quem tem disponibilidade. Eu não, a minha agenda... E muitas vezes nós vamos colocando os nossos interesses à frente dos interesses do reino. Aquilo que é prioridade para mim, nem sempre é prioridade para Deus, e entre uma escolha e outra, eu prefiro ficar com aquilo que traz sustento à minha casa. Muito cuidado, porque no momento da agonia, no momento da dificuldade, é o Senhor Deus que vai estar ao seu lado, é o Senhor Deus que vai lhe trazer auxílio, proteção, companhia. É uma igreja, uma comunidade de fé, com quem você pode partilhar motivo de gratidão, motivo de oração. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Esse é o papel da coletividade, da comunidade cristã. Ficamos tão acostumados e acomodados em fazer parte de uma comunidade cristã, que esquecemos que cristianismo é algo pessoal. Eu e Deus, você e Deus. Igreja é importante? Claro. Culto é importante? Sim. Mas durante a semana é você e Deus. Sou eu e Deus. É uma intimidade que vai conduzir a minha vida durante todos os dias da minha vida. Não posso ser um crente que vai estar sempre sendo alimentado, encorajado. E agora com a facilidade da internet, muitas vezes as pessoas escolhem na internet o sermão que quer ouvir. E quando encontram um sermão de exortação, esse não. Encontram um sermão de cobranças e de exigência, de expectativa, esse não. Mas encontram um sermão de bênção, esse que eu quero. Esse aqui. Fala, Jeová. Fala que eu quero ouvir. Fala que eu quero receber da tua parte.
E começamos a ser seletivos quanto àquilo que agrada meu coração, diante das dificuldades que Deus deseja nos apresentar, as oportunidades, que Deus deseja nos apresentar, em função do propósito, do desejo de Deus para as nossas vidas. Jesus nos revela um cristianismo pessoal, quando questiona os seus discípulos a respeito da crença dos judeus. Em dado momento, Jesus reúne os seus discípulos e procura saber deles o que é que todos estão dizendo a meu respeito. Olha, alguns dizem que é profeta, alguns dizem que é Jeremias, alguns dizem que é João Batista que retornou. E lá em Mateus capítulo 13, versos 13 a 15, a palavra do Senhor diz assim: chegando à região, Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros Jeremias, e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? O dizer me leva à ação. A minha declaração a respeito de quem é Jesus precisa produzir em mim atitude, movimento. Aquilo que eu declaro que Jesus é, precisa produzir em mim o desejo de estar junto, de buscar um relacionamento. Afinal de contas, é isso que Deus espera de cada um de nós. Não que o conheçamos apenas, fruto de uma relação marcada pela tradição, pela genealogia. Olha, meu pai e minha mãe foi dessa igreja, o meu avô foi membro dessa igreja, e muitas vezes nos acomodamos a um evangelho marcado pela tradição, que não nos leva a nada, e que não transforma vidas. Estamos sempre olhando para trás, pelo retrovisor, quando eu fui, quando eu era, um dia eu fiz, um dia... Mas cristianismo é dinamismo, é algo latente, que precisa a cada dia ser renovado, revigorado para um relacionamento que agrada a Deus. Pensa nisso. Quanto Deus deseja vê-lo aqui outros dias. Pastor, domingo à noite é muito mais cômodo para mim. Eu venho sempre aqui, termino o culto, eu vou embora, e assim tem sido a minha vida. Que bom que você tem vindo domingo à noite. Mas procura se empenhar mais. Procura se envolver mais, procura ser conhecido no meio da igreja, procura ser alguém útil no meio da igreja. Tem tanta necessidade. Hoje eu dizia para os meus alunos de escola dominical, que nos iludimos muitas vezes por sermos uma comunidade muito grande, e que todo mundo já faz tudo, não tem espaço para nada, todo mundo já faz tudo. Isso é ilusão sua. Vai ter um ministério, vai ter um serviço, vai ter um trabalho do seu jeito, da sua maneira, que só você sabe fazer, e com a dedicação que você sabe fazer. Para isso, se engaje, descubra o seu lugar no corpo. Aquela pecinha de quebra-cabeça, a sua peça de quebra-cabeça, só encaixa você. Outros podem até fazer o que você faz, mas do jeito que você faz, só você faz. Só você faz. Uma terceira característica de um evangelho marcado pela coletividade é a aparência. É aquilo que os outros vão pensar. Um evangelho de curtidas, likes, compartilhadas. É aquele casal que na internet, ou no Facebook, ou no Instagram está abraçado e os amores, mas no dia a dia é marcado pela disputa, pela agressão, pela ofensa, pelo mau testemunho. Jesus, quando responde àquele homem, mostra que existia uma carência muito grande de conhecimento, apesar de toda a vivência, que todo o estudo, existia um vazio muito grande, um desconhecimento das coisas verdadeiras e autênticas e necessárias do Evangelho. E ele traz uma palavra, quem sabe, pudesse servir pudesse impressionar o coração de Jesus. Quando ele começa a se admirar daquilo, dos feitos que Jesus realizava e que ele tinha tomado conhecimento. E ele traz uma palavra muito interessante. Ele diz assim: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo, se Deus não estiver com ele.
Eu tenho ouvido falar de Jesus. Eu tenho ouvido falar da tua fama, dos teus milagres, dos teus feitos, dos teus ensinos. Lá no Sermão do Monte, como o Senhor foi persuasivo, como foi incisivo quanto aos seus ensinos. Eu tenho ouvido falar. Mas o evangelho é marcado muitas vezes pela aparência. Tem jeito de crente, tem maneira de carregar a Bíblia, saúda com a paz do Senhor, mas quem conhece o coração é Deus. Jesus olha para os escribas e fariseus e diz: olha, vocês são verdadeiros sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, podridão e decomposição. Não tenhamos interesse em sermos conhecidos como, mas sejamos. Não tenhamos interesse em sermos identificados como, mas sejamos aqueles que Deus quer e deseja usar para a continuação ou para a realização da sua obra. E quanta coisa, quantas oportunidades nós temos tido na casa de Deus, no reino de Deus. E muitas vezes eu tenho me omitido, eu tenho me calado, eu tenho evitado do engajamento, do envolvimento daquilo que é o desejo de Deus para a minha vida. Nicodemos preferiu questionar Jesus com o desejo de conhecê-lo apenas, ao invés de aceitá-lo. Queria conhecer Jesus. É verdade que estão dizendo aí a seu respeito? Olha, eu tenho ouvido aí a respeito do Senhor e sei que... Mas não quer uma intimidade com Deus. Não quer uma busca, não quer viver nessa busca de conhecer a cada dia a vontade do Senhor. E eu preciso dizer uma coisa a você: o meu desejo não é que você saia daqui com a consciência pesada. Não, essa não é a finalidade. Mas com o desejo, com o encorajamento de poder encontrar o seu espaço no corpo. De poder entender que você é útil, que você é necessário, que você é primordial, só não é indispensável. Indispensável é Jesus, mas nós queremos muito que você se engaje, que você seja parte, que você seja conhecido, que através dos dons e talentos que você recebeu do Espírito Santo, possa abençoar a minha vida, possa abençoar a vida da igreja, possa o reino de Deus ser engrandecido. E quantas vezes eu tenho escolhido uma vida marcada pela mesmice, mas percebemos que o mundo à nossa volta não nos motiva a vivermos um cristianismo autêntico. E por isso que preferimos viver um cristianismo sem compromisso. A nossa agenda está sempre lotada. Temos compromisso de manhã, de tarde e de noite. Temos atividade que nos toma o tempo e dificilmente eu vou conseguir chegar para o culto de oração das quartas-feiras. Olha, pastor, isso aí nem pensar, já tirei da minha agenda faz tempo. Já não faz parte da minha agenda porque eu não consigo. Mas é impressionante quando muitas pessoas, e isso é louvável, depois de um certo tempo começam a estudar. Olha, depois de algum tempo eu resolvi fazer um curso superior, que bom, uma especialização, que maravilha, parabéns pela determinação, pelo comprometimento. Mas muitas vezes quando é coisa voltada para o reino, muitas vezes as pessoas exigem ou imaginam que é utopia. Olha, Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. Mas quando é voltado para os nossos interesses lá fora, para quem sabe galgar uma posição melhor no mercado de trabalho, uma especialização que vai me dar condições de exercer melhor o meu trabalho. E muitas vezes nós abraçamos com unhas e dentes. E muitas vezes relegamos a nossa família, os nossos valores e a nossa relação com Deus em segundo plano. Pensa até hoje, como tem sido suas escolhas, seus valores. Eu sei que você tem vindo à noite, e que bom, mas o desejo de Deus é que você seja conhecido dEle, possa se relacionar com Ele, dentro da casa dEle, no meio do povo dEle, poder ser útil para Ele, e poder abençoar as pessoas à sua volta, através dos dons e talentos que Ele te deu. E muitas vezes vivemos essa dualidade, uma dualidade de aparecer, de parecer, mas não ser. Ser como aquele pastel de feira. Você já deve ter comido um pastel de feira, muito bonito por fora, bem inchado, mas quando você dá uma mordida, aquele vento que está dentro, capaz de assanhar o seu cabelo, impressiona, mas por dentro você procura a carne, procura o queijo, e não encontra. Você identifica apenas pelos pontinhos. De que esse pastel? Esses 3 pontinhos é carne,
E aí você morde e procura carne, e aqui jaz. Não é? Impressiona, é bonito. Mas por dentro é só vento. É só aparência. Encontrei uma citação do Eugene Peterson, num livro chamado A Maldição do Cristo Genérico, em que ele abre o seu coração e conta das suas mazelas, de uma vida marcada pela aparência, de uma vida marcada que impressiona as pessoas à volta, mas quando volta para o seu quarto, volta sozinho a Deus, percebe que não é nada. E tem vivido essa luta de impressionar as pessoas pela sua aparência, pela sua postura, pela sua conduta. Mas no seu exterior, o seu interior está vazio. E Eugene Peterson ele escreve: os líderes que são sempre admirados, que respondem com grandes competências e que supostamente vivem aquilo que pregam, muitas vezes têm um sentido intenso de dissonância. A pessoa que eu sou e a pessoa que os outros pensam que eu sou não são nem de perto iguais. Quanto mais me sobressaio como rabino, maior a minha reputação e mais impostor me sinto. Minha vivência fica aquém de tudo que sei. Quanto mais vivo, mais conhecimento adquiro e um maior abismo se forma entre o que eu sei e o que eu vivo, e a situação piora a cada dia. É aquilo que os outros vão pensar de mim, e não aquilo que Deus conhece a meu respeito. É aquilo que as pessoas vão falar a meu respeito, e não aquilo que Deus conhece de mim. Mas, afinal de contas, o que realmente importa? Dentro dessa tentativa de sermos igreja, de caminharmos na contramão de tudo isso, o que realmente importa? No capítulo 3, nos versos 1 a 3, no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você precisa começar do começo, você precisa começar da fonte, você precisa começar para que a partir dali você possa desenvolver, você possa criar essa intimidade com Deus. Afinal de contas, você não compra, você não adquire, você não acha, você não manda buscar, mas é um relacionamento que se constrói a cada dia, de uma intimidade com Deus, buscando cada vez mais conhecer a sua vontade e viver nessa intimidade com Deus. E diante dessa apresentação de Jesus, dessa exposição de Jesus, da necessidade que ele venha a nascer de novo, Jesus não dá vazão à curiosidade de Nicodemos e conduz o diálogo, indo direto ao que importava. Olha, diante de tudo que a gente conversou, sabe o que é necessário? Você começar de novo. E é interessante que conhece o texto, fala que Jesus fala de nascer de novo, e por ter um culto que ele, o homem, era, tão conhecedor da lei, diz: como nascer de novo? Será que depois de grande eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer? Não tem sentido. E Jesus diz: olha, quem nasce do sangue é sangue, quem nasce do Espírito é Espírito. Não é necessariamente assim, mas é rever valores, prioridades, atividades, compromisso, daquilo que tem marcado, daquilo que tem identificado na minha agenda, as minhas atividades, naquilo que realmente importa. E é tão bom saber que o Senhor Jesus deseja rasgar a nossa agenda e reescrevê-la do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, mas para a glória dele. E é interessante quando Nicodemos fala exatamente dessa relação de intimidade com Jesus. Nicodemos não só satisfaz a sua curiosidade a respeito de Jesus, como também passa a conhecer a sua mensagem. Isso é um dos diálogos mais importantes da palavra de Deus. Esse diálogo de Jesus deixou marcas até hoje em nossas vidas, e eu vou dizer por quê. Quando você abre João 3,16, você vai encontrar aquele texto que é o plano resumido da salvação. E eu quero convidá-lo e convidá-la a recitarmos juntos. Podemos fazê-lo? João 3,16, vamos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escolhas, decisões de seguir a Jesus,
trazem como consequência uma vida de intimidade com Deus, não só aqui, mas na eternidade. E eu quero apresentar pelo menos 3 verdades diante daquilo que realmente importa. O que realmente importa não é como participamos das celebrações, mas como vivemos entre elas. Você lembra o sermão do último domingo que pastor Roberto pregou? Não lembra? Quando foi que deixou de lembrar? Quando saiu da porta? Passou daquela porta, quem sabe essa porta tem um problema de bloquear a nossa memória, e sempre que a gente passa dessa porta, apaga tudo que eu vivi aqui, e eu volto à normalidade da vida, como se nunca tivesse entrado aqui. E muitas vezes temos escolhido viver assim. Me impressiono, choro, sou desafiado, venho à frente, amém. Mas quando passo por aquelas portas ali, dá um branco, e tudo volta ao normal, e o controle volta para as minhas mãos, apesar de toda a promessa que foi feita diante do Senhor, mas logo, ao sair as portas, o controle é tomado, e tudo aquilo que foi prometido diante do Senhor, vai por água abaixo. Por isso, o que importa, não é como participamos das celebrações, que é importante sim, mas o que realmente importa, é o que fazemos entre um domingo e o outro. Quando não tem a multidão à nossa volta. Quando não estamos precisando estar bem vestidos, bem apresentados, bem postados. Quando estamos convivendo com as pessoas à nossa volta. Os contratos que eu assino. Os contatos que eu faço. As pessoas com as quais me relaciono. Pense. E ao invés de valorizar apenas que é importante as celebrações, pense nelas durante toda a semana. E que cheguemos aqui no domingo ainda impactado por tudo aquilo que eu vivi no domingo e por tudo aquilo que eu fui alimentado durante a semana, porque foi exercido, foi executado, foi experimentado, foi adubado, foi cuidado. Sabe, irmãos, o que realmente importa é quando trocamos a importância de ser igreja pela necessidade de ser templo. Igreja nos convida a uma coletividade. Eu sou da Igreja Batista do Farol. Que bom, parabéns. Mas antes de ser igreja, você precisa ser templo. Morada do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo. Lugar onde Deus tem livre acesso. E manda, e é dono, e tem o controle de nossas ações. Ser igreja é muito bom, ter uma ideia de pertencimento, isso é louvável, mas muito mais importante é ser templo, onde o Espírito Santo possa habitar, onde ele possa interagir e possa manifestar a sua vontade. E o terceiro e última sentença, o que realmente importa, é que Nicodemos não perdeu a oportunidade e saiu do anonimato. Nicodemos, ele conseguiu deixar para trás todas as suas presunções, pretensões, aparência, vida de ostentação, e pôde se expor, pôde ser revelado como um discípulo de Jesus, como alguém que defendia Jesus diante das discussões dos líderes judaicos, em acusar Jesus, em confrontar Jesus e acusá-lo. Lá em João capítulo 7, versos 50 e 51, a palavra do Senhor diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Naquele momento, ele saiu do anonimato e disse: olha, não é assim que se faz. Eu conheço esse homem, eu conheço Jesus, e ele precisou ser identificado como alguém que abraçou o Evangelho. Por isso o meu desejo e a minha oração é que saímos aqui todos, eu, você, cada um de nós, desafiado a buscar esse evangelho pessoal, um evangelho que exija de nós renúncia, escolhas, prioridades, e que através das nossas vidas, o nome do Deus, o nome do Senhor, seja glorificado. Que Ele nos abençoe.